videoaula. Essa nossa videoaula de hoje, nossa videoaula 2 da primeira série, nós iremos dar continuidade ao conteúdo de cinemática, Especial, ainda continuaremos nossa revisão e ela vai ser de grande importância para que vocês consigam resolver a atividade avaliativa desta semana. Então, as dúvidas que tiveram ao solucionar a atividade no início da semana, agora, ao assistir esses novos vídeos, vocês conseguirão retirá-las. Agora, na aula passada, nós terminamos analisando a equação da velocidade média. A equação da velocidade média, ela se baseia em três variáveis, que é qual? A velocidade média, e essa velocidade média ela depende da razão entre a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Então, a equação da velocidade escalar média depende da razão entre deslocamento e intervalo de tempo, enfatizando aqui novamente. O que nos faz observar uma dependência entre três variáveis, no caso, velocidade, deslocamento e tempo. Esse é o tripé desta equação. O que significa? Significa, se eu tenho o valor da velocidade do móvel em movimento e do seu deslocamento, eu posso encontrar a terceira variável. Qual é a terceira variável desse tripé? A terceira variável é o tempo. Onde, no caso, a minha equação da velocidade média, ao reformular ela, nós temos que a velocidade média ela é igual a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Então, se eu quero encontrar o tempo, eu pego esse termo que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando. E pego a velocidade média e passo para o outro lado dividindo. É como se eu trocasse essas três variáveis de lugar, o que me permite gerar a expressão que a variação do tempo, o intervalo de tempo, ele vai ser igual a deslocamento escalar dividido pela velocidade média, que é a expressão que nós temos aqui. Ok? Então, se eu quero encontrar o intervalo de tempo, eu tenho que saber qual foi o deslocamento do meu objeto e qual foi a velocidade que ele fez todo esse trajeto, ok? Então, a outra situação que pode ocorrer é, se eu tenho o valor da velocidade do móvel em movimento e do seu tempo do percurso realizado, eu posso encontrar a terceira variável desse tripé. E qual é a terceira variável? Se eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo, então eu posso encontrar o deslocamento. Então, nós pegamos novamente a equação da velocidade escalar média, que é velocidade igual a ΔS dividido por ΔT. E se eu quero encontrar o valor de ΔS, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que isolar ele. Com isso, eu vou pegar o ΔT, que está dividindo, e passar ele para o outro lado, multiplicando. Com isso, eu vou gerar a expressão que diz que ΔS é igual a velocidade média vezes o valor do intervalo de tempo, ok? Essa expressão vai me originar a seguinte equação. Vai me gerar que ΔS é igual a velocidade média vezes um intervalo de tempo. Então, tem essas duas expressões que me permitem encontrar o tempo à esquerda e à direita eu posso encontrar o deslocamento. Tendo em vista o que vimos no slide anterior, vamos agora tentar responder a um exemplo. Considere que Roberto, em suas caminhadas de 200 metros, então significa que Roberto faz um deslocamento de 200 metros. Podemos destacar já esse dado da questão. Para manter seu condicionamento físico, desenvolva uma velocidade média de 5 km por hora. Então, temos outro dado, velocidade, e temos o deslocamento. A questão pede para que eu encontre o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, qual é o tempo que ele leva para percorrer essa distância? Então, vamos ver quais são as alternativas. Tem as alternativas aqui, 12 minutos, 20 minutos, 14 minutos, 30 minutos, 20 minutos. Então, essas são as alternativas.
retirando os dados. Quais são os dados que eu tenho desta questão? Os dados que eu tenho é que o deslocamento, né, a variação do espaço, é igual a 2.000 metros. O outro que eu tenho é que a velocidade média ela é igual a 5 km por hora. E o meu ponto de interrogação é encontrar o intervalo de tempo. Ok? Pessoal, um detalhe muito importante aqui que a gente pode analisar é que existe uma incongruência entre as unidades de medida. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que converter de km por hora para metros por segundo ou de metros para quilômetros por hora. Eu acho que seja mais fácil converter de metros para quilômetros. Eu tenho que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, se eu tenho 2.000 metros, isso significa que eu tenho 2 quilômetros. Então, já posso trocar aquele meu dado e dizer que ele é igual a 2 km. Agora sim, as unidades de medidas batem. Vamos tentar encontrar agora o valor de ΔT. Para isso, irei utilizar a equação da velocidade média. Equação da velocidade média nos diz que a velocidade média ela é igual a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Nós vimos no slide anterior algumas formas de manipular ela. Eu aconselho você sempre partir da equação principal, que é a da velocidade média. Essa é a que você tem que partir sempre dela. Então vamos substituir os valores dentro dela. Eu tenho que ΔS é igual a 2K, então vamos substituir. Na verdade, velocidade média eu tenho que ela é igual a 5. ΔS é igual a 2. E ΔT eu não tenho. Eu tenho que encontrar o ΔT. Como é que eu faço? Faço vá por vá, multiplico cruzado. ΔT vezes 5 é igual a 5 ΔT. Isso é igual ao outro lado. 2 vezes um valor que não tenho. Se não tenho nenhum número, o número é 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Se eu quero isolar o valor de ΔT, eu tenho que passar o outro termo, que está multiplicando, para o outro lado, fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, nós temos que o intervalo de tempo ele é igual a 2 dividido por 5. Isso é dado em qual unidade de medida? Ele é dado em horas, já que aqui é quilômetros por hora. Só que a questão pede para eu encontrar esse valor em minutos. Então eu tenho que realizar uma conversão. Então eu vou utilizar basicamente uma regrinha de 3. Qual é a relação de horas e minutos? Alguém se recorda? Se vocês se recordarem, nós temos que 1 hora equivale a, mudar de cor, para ficar mais evidente, equivale a 60 minutos. Se eu tenho 2/5 de 1 hora, isso equivale a quantos minutos? Um valor X. O que é que eu faço? Multiplico cruzado. Então, x vezes 1 é igual a x, e isso é igual a 60 vezes 2 dividido por 5. 60 vezes 2 igual a 120. 120 dividido por 5 é igual a 120 dividido por 5 é igual a 24. Esse valor é dado em minutos. Então, nós temos que 2/5 de 1 hora é igual a 24 minutos. A alternativa correta, letra C.